Então vamos fazer o nosso evangelho. Já adianto para todos que teremos as vibrações no final. Quem quiser preparar a sua água fluidificada também, pode já deixar aí do ladinho. Vamos fazer a fluidificação delas, pedir a fluidificação delas ao final, ao término do nosso evangelho, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10. Vamos encerrar esse capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar sobre a repreensão ao próximo, né? Será que é legal? Será que não é legal? É bom? É mal? A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão. Boa noite para Mariana Heide e vamos fazer a nossa preparação, a nossa prece de abertura, tá bom? Então convida todo mundo a fechar os seus olhos, a ficar em uma posição confortável e que nesse momento nós possamos elevar o pensamento, aproveitando os ensinamentos da música, que nesse momento de reflexão, de introspecção, nós possamos ficar mais serenos, mais tranquilos, que possamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar à espiritualidade presente, que nesse momento possamos sentir a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, esses amigos do alto, que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos protegem ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nesse compromisso que foi firmado muito tempo atrás. Gratos a esses colegas, vamos nos ligando aos mentores do nosso lar, esses espíritos que nos guardam, que nos protegem, que nos amparam, fortalecem o ambiente onde a gente vive, mantêm a harmonia da nossa casa ao máximo. E assim nós nos conectamos a essa rede de amigos ao qual estamos ligados, agradecidos aos mentores deste trabalho que nos unem, aqui do Espírita Soul, que nos conectam, que nos hermanam, que nos permitem estarmos todos os domingos juntos ou em qualquer outro momento em que nós possamos acompanhar o Evangelho, o estudo, nós estamos ligados. E assim nós, de proteção e de higienização, possam adentrar a nossa casa. Saudamos esses espíritos veneráveis, os índios Itaporãs, Procotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que possam adentrar a nossa casa com suas ervas, com seus incensos, queimando as negatividades, formas pensamentos, miasmas, retirando energias ruins, fluidos negativos, harmonizando todos os ambientes, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, tudo higienizado, para que o nosso trabalho, para que as nossas mentes estejam claramente conectadas. Agradecidos a esses irmãos, saudamos também a Ricardo, Coração de Leão, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado do alto, a nossa casa, o nosso lar envolvido em uma cúpula, em uma redoma. Do seu alto a gente vê estender uma bandeira, uma torre de luz, para que os espíritos percebam que ali, naquele momento, está acontecendo o Evangelho no lar. Que se possam fazer presentes, trazendo os irmãos necessitados da palavra, tanto quanto nós, do aprendizado, dos ensinamentos do Cristo. Saudamos o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, tantos outros espíritos. E vamos sentindo a presença dos nossos irmãos apóstolos, os primeiros cristãos, dedicados não só em acompanhar o Cristo, em sua abnegação, mas também no sacrifício de levar a palavra, os ensinamentos de Jesus, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos. Agradecendo também a Paulo, a Maria de Magdala,
exemplos de espíritos dedicados na transformação moral. Que seus ensinamentos possam tocar os nossos corações, para que nós possamos chegar ao Mestre. E assim sentimos a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré. Ela nos envolve com o seu amor, com o seu abraço carinhoso, reconfortante, e nos direciona até seu Filho Jesus. E a Ti, Mestre, somos gratos pela receita da vida feliz, pela verdade da vida eterna, pela boa nova, por hoje podermos estarmos reunidos em Seu nome. E agradecemos a Ti, Pai, pelo dom da vida, por termos saúde, por estarmos aqui reunidos no início de mais um ano, termos a nossa família, o nosso lar, nosso trabalho, as oportunidades, as desventuras. Somos gratos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E damos assim por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite ao Patrick, eu Espírito Monacim, Zezé Grisalho, Celestesis, Samara G. Costa, Peninha, Dani, a Cris, a Camila, a Yara, o Dalila, boa noite, Fernanda, eita, quanta gente boa entrou aí durante a prece. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, meus amigos. Ari da Costa. E aí, como foi a virada de ano de vocês? Passaram bem o Natal? Passaram bem o Ano Novo? Escrevam aí, digam como foi. Eu tive um fim de ano agradável. Minha família estava de férias, mas eu não. Aí no final de ano, no Natal, a gente acabou viajando, como eu falei pra vocês, né, 15 dias atrás. E aí faz parte da vida trabalhar, né? Então, passamos a semana lá botando e aí damos uma descansadinha aí nesses 2 dias. Pra hoje tá, ó, firme e forte, juntos. Deixa eu pegar aqui a minha receita do bolo. Evangelho na mão, gente? Vamos falar aí do que é permitido ou não em relação à repreensão das outras pessoas. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 19, 20 e 21, para a gente encerrar este capítulo. E aí já vamos para o capítulo 11. Vamos fazer a leitura primeiro, tá? E depois fazemos os comentários. Mas antes, eu queria saber de vocês. A Fabi disse que foi tudo bem, que bom. Fran também, tudo bem. Fico feliz. Mas antes eu fiz uma pergunta nos stories hoje de manhã e eu queria saber de vocês. Quem respondeu? Repreender o próximo é falta de caridade? Antes da gente fazer a nossa leitura, é falta de caridade? Eu dar um toque, repreender, falar alguma coisa para o outro, comentar alguma coisa errada que eu vejo na outra pessoa, é falta de caridade ou não? Escrevam aí, sim ou não, sim ou não, sim ou não, antes que a gente leia aqui o nosso capítulo do Evangelho. E a Alane disse que está tudo na paz, que ótimo. Então eu vou ler aqui com essa porcentagem aí, pessoal, bastante dividido nos stories, bastante dividido entre sim e não. E daqui a pouco a gente já vai descobrir se é falta de caridade ou não repreender. Item 19. Ninguém sendo perfeito, não se negue que ninguém tem o direito de repreender o próximo. E São Luís, em Paris, 1860, responde certamente que não.
pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. O primeiro é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis, e ainda assim, a censura que se faz outro, deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, como foi dito lá e muitos já estão respondendo, não é necessariamente uma falta de caridade repreender as pessoas. Agora, como disse o Espírita do Céu, né, dependendo da maneira, ao meu ver, não. E é bem isso mesmo, a Fran falou, eu acredito que não. Se é de bom tom falar, se pode ajudar o próximo, acredito que seja bom. É exatamente essa linha ao qual os Espíritos nos trazem, né? Tudo tem um jeito de se falar, tudo tem uma forma. Mas por que a gente pode fazer essa repreensão que a gente vai entender? Então assim, mas a pergunta gira em torno assim, se ninguém é perfeito, se eu não sou perfeito, eu posso. É legal isso também, né? A gente falou tanto disso, né? Das nossas imperfeições e das imperfeições dos outros, e respeitar as imperfeições dos outros. Se eu não sou perfeito, com que direito talvez eu teria para fazer essa repreensão moral em cima do próximo? Moral, tem tanto material também. E aí o que ele diz aqui? Não é bem assim. Ocorre que há várias maneiras de se denotar o erro do próximo. Existem várias formas de se apontar as falhas alheias. Se o fazemos com o sincero propósito de contribuir para o seu progresso, olha que importante, se a gente fala para aquela pessoa com o objetivo de melhorá-la moralmente, o progresso aqui no caso é moral, e agimos com moderação, é perfeitamente correta a nossa atitude. E além disso, um dever, uma responsabilidade que nos compete cumprir. Então assim, eu acrescento que se naquela questão ao qual nós estamos chamando a atenção, boa noite Flavinha, ao qual nós estamos chamando a atenção, se moralmente eu tenho condições de estar cobrando, e quando eu digo moralmente, eu tenho que trazer pelos meus exemplos, é claro, pelas minhas vivências, como eu trato com as pessoas, eu posso corrigi-la, mas, como ele diz aqui, com o propósito de melhorá-la e principalmente agindo com moderação. O que seria agir com moderação? Boa noite, Viviane. O que seria agir com moderação? Se eu conheço as pessoas ao qual eu vou me direcionar, eu entendo um pouco mais o tom que aquela pessoa pode receber, a forma ao qual eu posso dizer. Tudo isso é a moderação. Então, talvez com algumas pessoas que eu tenho mais intimidade, eu sou mais amigo, talvez aquela pessoa não se ofenda se eu falar de um jeito A. Mas se eu vou me comportar desse mesmo jeito com uma pessoa ao qual eu não tenho nenhuma conexão, ao qual eu não tenho talvez um respeito, talvez aquela pessoa vai se ofender. Então, essa é a moderação. É a gente ter um pouco de percepção da forma que nós vamos falar. Nossos atos são julgados levando-se em conta a nossa intenção. Se ao repreender o próximo guardamos o propósito de denegrir a sua imagem, é claro que a nossa atitude ela é condenável, ela é censurável. Ou seja, se o objetivo da censura, né, da repreensão, aliás, se o objetivo da repreensão já é denegrir aquela pessoa, diminuí-la, colocá-la para baixo, né, como chamar alguém de burro, de incompetente, tantos outros adjetivos ruins, né, pejorativos, se o objetivo já é dar risada, colocar aquela pessoa para baixo, aí já é completamente condenado. Não existe repreensão aí, porque o objetivo não é corrigi-la, é colocá-la em um patamar abaixo do meu, do outro, daquele que está vendo, certo? Boa noite, Luiz, bom Chiquinho, Espiritismo chegando aí, seja bem-vindo, meu querido. Feliz ano novo para você também. Fernanda fez um comentário aqui, dependendo do jeito como for dito e para quem,
estaremos ainda, quem sabe, ajudando um desenvolvimento espiritual, que é onde a gente vai chegar, exatamente isso. E olha a responsabilidade. Se for o contrário, olha o compromisso que a gente acaba arrumando, gente. Estamos falando de leis, de causa e efeito, a gente vai estar causando uma situação que vai prejudicar nós mesmos, se a gente usar desse mau tom com as pessoas. A Flavinha aqui, amiga espírita, trouxe uma observação legal. A gente pensa muito nisso na educação das crianças hoje em dia. Então, como que eu me porto com crianças? Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem neto, como que a gente lida com as crianças? Né? Eu repito padrões, eu repito paradigmas ao qual, no caso, às vezes a gente foi criado. Foi criado no tapa, então a pessoa vai falar e fala assim, tem que ser no tapa que vai corrigir. E a gente vai repetindo esses padrões e a gente vai fazer com que aquelas crianças, aqueles espíritos que estão voltando, acabem repetindo esses padrões também. Como que a gente quer uma mudança de comportamento das pessoas? Isso é um exemplo, né? E a criança, ela não tem o mesmo discernimento, às vezes, que um adulto tem. O mesmo conhecimento das coisas. Então, assim, a criança fez um negócio errado, corrige, educa, ensina, porque a forma agressiva não vai ser a forma que ela vai interpretar como uma correção. Você vai gerar outra coisa na criança, vai gerar medo, vai gerar temor. Então, é completamente diferente isso. Vamos voltar para o Evangelho? O item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não divulguemos, então vale mesmo fazer a repreensão quando isso não trouxer nenhum benefício para aquelas pessoas, mesmo que ela não seja uma divulgação explícita. Aí São Luís de novo responde, tudo depende do quê? Da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Vamos voltar aqui depois. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando lançado um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? O que São Luís quis dizer aí nessa segunda parte? Então a gente às vezes tem boas intenções, né? Tenho boas intenções e eu tenho a moderação também. Tem algum outro fator que a gente tem que levar em conta para fazer essa censura, para realizar essa repreensão? Aí é que tá. Eu uso dessa mesma censura para comigo? Como que eu ajo comigo? Eu uso o mesmo crivo na hora de reprovar determinados sentimentos, determinadas atitudes morais, comportamentos morais, comportamentos materiais. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou devedora na praça, sei lá, tô todo estourado no cartão de crédito, tô devendo para amigo, e aí vejo alguém na mesma condição que eu e fico falando, aquela pessoa lá é caloteira. Qual é a minha condição moral para falar dessa situação? Nenhuma. Em relação aos filhos, fulano de tal, você viu como fulano de tal cuida do filho? Vai virar bandidinho aí quando crescer, vai acontecer isso com ele, que não cuspa pra cima, a gente vive vendo isso, né? E aí, no fim das contas, eu mesmo abandono meus filhos, né? Terceirizo a criação deles, terceirizo para uma babá cuidar full time, eu não dou atenção, não dou carinho, não dou afeição. Quando a gente fala de bens materiais, quando a gente fala de cuidar do espírito mesmo. Então a gente às vezes fala, fulano de tal no centro espírita, ou fulano de tal, você vê, fulano de tal é espírita, mas vive fazendo tal coisa. E a gente às vezes faz pior.
Então é disso que ele está falando também. Eu coloco esse crivo antes da minha fala, do meu pensamento, do meu agir, na repreensão do outro. Qual é a minha moral para poder fazer uma cobrança, sendo que eu não tenho nenhuma para fazer isso? Então, se a gente tem que primeiro fazer um filtro, né? Passar por um filtro se aquela ação que eu estou fazendo é condenável, e que se ela for condenável, eu posso ter todas as formas para falar, eu posso ter todas as boas intenções, que mesmo assim eu preciso aplicar na minha vida primeiro. É que nem eu dar um bom exemplo, é como eu dar um bom conselho para as pessoas. Os melhores conselheiros, os sábios, os mestres, não são aquelas pessoas que provavelmente já vivenciaram muito determinadas situações e que estão repassando aquele conhecimento, aquelas experiências, porque eles já sentiram na pele e talvez aprenderam com aquela lição. Quando a gente lê um livro de autoajuda, aquela pessoa ela passou por aquela situação, ela está te repassando conhecimento. Então, quando a gente aprende alguma coisa, é justamente para isso, para que a gente não repita esses padrões. O Luiz está comentando que o exemplo será sempre a melhor forma de demonstrar a forma certa de fazer algo, exatamente como a gente falou lá no começo. Repreender faz com que a coisa seja imposta pela força, mas a força não haverá fixação da lição. Exatamente, vai trazer só aquilo que eu falei, o medo. E o olhar para fora sempre é mais fácil, né, Flávia? Sempre é mais fácil a gente prestar mais atenção no que os outros estão fazendo do que a gente se cuidar, do que a gente se melhorar. Então a gente acaba não prestando tanta atenção. Será repreensível, de novo, está lá no Evangelho, né? Deixa eu trazer aqui o capítulo novamente, o item. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito pode resultar para elas, uma vez que não sejam divulgadas? De novo a pergunta. O que será repreensível é o intuito maldoso de divulgá-las, visando o rebaixamento, a diminuição do próximo. E aqui tem aquele trecho que eu falei que a gente voltaria, né? Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem, essa ilusão que prejudicaria o progresso? A gente fala muito daquela questão, né, de olhar sempre o copo cheio, meio vazio, não tem aquele paradigma do copo meio cheio, do copo meio vazio. Como que a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, sempre meio cheio. É uma visão positivista, é uma visão muito importante. É fundamental que a gente saiba enxergar ele cheio também. Mas, se a gente só vê as coisas boas, a gente fica cego para as coisas ruins. É como uma mãe que vê sempre o seu filho como um anjo, né? A mãe sempre vai trazer aquela questão do filho ser uma coisa sagrada, por pior que seja aquela criatura. Uma mãe nunca vai desamparar, né? Raramente uma mãe vai colocar o filho em segundo plano. Ela sempre vai buscar esperanças no filho, mesmo que ele seja o ser mais imperfeito do mundo. E é justamente isso que ele fala, para a gente ver as coisas boas, mas que a gente tenha um pouco de razão e enxergar as coisas ruins, para que justamente a gente consiga trazer os ensinamentos para aquela criatura. Voltando para essa questão do filho, então, se eu sou um pai que passo a mão na cabeça da minha filha sempre, para tudo que ela faz de errado eu acho bonitinho, eu acho engraçadinho, e tudo mais, ela vai crescer sempre fazendo coisas erradas. E depois que ela crescer, como que eu vou fazer essa cobrança? Então a educação ela tem que ser bem de cedo. Estou falando para uma criança. Como que a gente faz isso com pessoas mais velhas? Né? Aí entra de novo tudo aquilo que eu falei no começo. Né? Qual que é o grau de intimidade que eu tenho com as pessoas? Tem uma coisa que é fundamental no relacionamento de repreensão das pessoas, que é uma frase que eu fui buscar o dono dela, é uma frase muito usada no empreendedorismo, fui buscar a origem dela e fiquei muito curioso ao saber que ela é de Leonardo da Vinci, que ela diz exatamente isso, uma frase que a gente vê muito no mundo empreendedor. Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público, nem sabia que era dele. É uma frase fundamental para os nossos relacionamentos. Fundamental. Por quê?
Aí ele fala do amigo, né? Repreende o amigo, mas ele serve para qualquer pessoa. E aí vai entrar sempre aquela receitinha do bolo, né? Qual que é a intenção que você tem, qual que é a forma que você vai falar. Se eu preciso corrigir alguém no meu trabalho, se eu preciso corrigir o meu filho, se eu preciso repreender alguém por uma falha constante, que eu faça em segredo, que eu faça em silêncio, ninguém precisa saber que aquilo aconteceu, exceto aquela pessoa ao qual está passando por aquela situação. Nós que crescemos sendo repreendidos em público, nós crescemos sendo repreendidos em público, né? O quanto isso não afetou o nosso emocional, o nosso psicológico nos dias de hoje. O quanto isso a gente talvez não tenha trazido. E o quanto isso talvez não tenha prejudicado nos nossos relacionamentos. Então, digo de chefes, digo de pais, digo de professores. Inclusive, recentemente, eu estou falando que a nossa geração foi, mas até hoje tem, né? A gente ouve relatos disso. Uma colega minha, amiga minha que é professora, disse que o filho passou por uma situação completamente constrangedora, exatamente numa situação como essa, fazendo com que os outros colegas, perante um erro dele, rissem da cara dele para que justamente ele se constrangesse. Como que você corrige uma pessoa dessa forma? Como que você extrai o melhor? Porque o erro, ele é o aprendizado, ele serve para nos trazer o aprendizado. Se eu sou ridicularizado no erro, eu vou atrair outras coisas para mim que não o aprendizado. Eu vou atrair raiva, eu vou atrair ansiedade, eu vou atrair depressão, eu vou me isolar. Então a última coisa que eu vou trazer é aprendizado. E aí, para corrigir tudo isso? Demora tempo. E a gente vem de uma educação de centenas de anos aí, nessa forma, da repreensão sendo pública. E isso faz com que justamente a gente não consiga, né, trazer com que as pessoas se recuperem disso, né? Traz pessoas melhores nos relacionamentos. A gente tem pessoas mais melindradas, então eu vou corrigir alguém no meu trabalho, eu tenho que saber como eu vou usar, como eu vou falar, porque senão eu vou melindrar aquela criatura e ela não vai aprender, e eu quero que ela aprenda. A mesma coisa com o meu filho, com as pessoas que vivem comigo, né? Eu tenho um pai que, sei lá, tem vícios e eu não consigo fazer com que ele largue desses vícios. Óbvio que eu não vou ser a pessoa que talvez seja transformadora, mas que eu consiga mostrá-lo o quão as ações que ele faz possam ser prejudiciais para ele e para as pessoas que estão ao redor dele, certo? Boa noite aí para todo mundo que está chegando. Lili Pimenta, Lady Wanda, Rodrigues Clara, Cozinha em Alma. E a Flávia completou aqui. É por isso que a gente tem que ter empatia com os nossos familiares por mais tempo de vida. São traumas profundos. Pois é, se estamos reunidos, como a Flávia disse, na mesma casa, é o que eu falo todo evangelho, né? Nossa casa é a nossa escola. É o primeiro lugar onde a gente vai sofrer determinadas dificuldades, né, para poder conseguir criar aquela casca e poder apanhar do mundo lá fora, para que a gente consiga, dentro dessa casa, dentro desse grupo, que às vezes tem espíritos muito afins e às vezes não tem espíritos afins, poder se fortalecer e principalmente, né, fazer com que essas pessoas se conectem, se reúnam, terminem gerações de conflitos que talvez elas venham tendo em encarnações sequenciais. E aí, lendo aqui a última pergunta do último item aqui, 21, né? Há casos que seja útil descobrir o mal alheio? Vale a pena descobrir o mal alheio? São Luís disse: essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Ou seja, pessoa faz o mal que só faz mal para ela, segundo ele, não há necessidade de fazer essa repreensão ou de espalhar essa repreensão. Mas se elas podem prejudicar outros, é necessário preferir o interesse maior a um só. Ou seja, conheço uma pessoa, tem um amigo muito íntimo, tal, sei lá, o cara entrou no mundo do crime. Sei que aquilo é errado, sei que aquilo vai prejudicar. Aquilo está prejudicando só ele ou está prejudicando as pessoas também? Ah, mas é o meu amigo de infância, não quero ver ele mal. Mas o que ele traz aqui é:
como vai prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do número maior do que um só, né? Tenha consciência de que a hora que você denuncia uma pessoa que nem essa, um agressor, qualquer pessoa que fuja um pouco da linha, precisa ser colocada, né, a jurisdição, a lei que a gente vive, justamente para que essa pessoa talvez se renove. Ela não vai mudar. Tem gente que vai falar, não vai mudar. Mas se a gente não tentar, a gente tem que pensar sempre que são espíritos. Estamos lidando com espíritos. Nós estamos educando, evangelizando espíritos. Não são matérias, não são pessoas que vão morrer e acabou. A gente tem que pensar que existem coisas depois, né? E talvez esses espíritos vão se lembrar daquele momento que você tentou ajudar, mesmo que ele esteja indo para um mau caminho. E é extremamente importante. Extremamente importante. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Então a nossa consciência tem que estar muito limpa em relação a isso. Pois é melhor do que um homem caia, do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. E é por isso que é tão difícil para uma mãe, voltando para o caso da mãe e do filho, para uma mãe conseguir ver as falhas dos filhos, porque vai expor algo muito prejudicial para um amor de mãe, que é um amor muito puro, que é fazer com que o seu filho entre numa situação que ele vai sofrer. Só que a mãe acaba não percebendo o quanto ela vai sofrer, tanto quanto mais se acontecer uma situação pior. Eu trabalhei por muitos anos, eu devo ter comentado em algum momento, eu trabalhei por muitos anos com mães de dependentes químicos e com dependentes químicos. E essas mães, e uma vez eu fiz uma pergunta para uma dessas mães, que era muito próxima, eu tinha intimidade para fazer essa pergunta. Eu perguntei assim para ela: se você tivesse uma oportunidade, né, lá atrás, na educação do seu filho, antes dele entrar no mundo das drogas, o que você teria feito? Porque depois ela teve uma vida de sofrimento justamente porque alguma ação ela deixou de fazer. E ela parou para mim e falou assim: olha, Rafa, eu teria sumido com todas as bebidas que tem na minha casa. Era o caso dela. Isso não significa que é a solução de todos. Eu faço, né, a bebida em casa e aí o filho achou, né, como uma primeira porta para o caminho das drogas a bebida, como acontece em muitos casos. Então, assim, é muito doloroso depois acontecer essa reflexão, porque ela acarreta, ela traz muitas dores, né? Quantos sofrimentos a mãe não passou? E tantas outras mães, né? Tantos outros pais não passaram. E o que eu poderia ter feito, o que eu poderia fazer hoje para impedir que isso acontecesse? Seria, né, fazer com que o meu filho sofra, né, para que amanhã essa dor não seja maior. Então, é difícil a gente ter essa racionalização quando a gente fala de sentimentos tão puros. Mas é isso que ele acaba dizendo, né? Então é importante a gente sempre prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, se elas estão prejudicando o geral, que possamos fazer com que ela seja exposta para que justamente as demais não sejam prejudicadas. Conheço uma pessoa na minha cidade, ela tem uma fama de, sei lá, de não pagar, ou de pedir dinheiro emprestado e não pagar, de pedir favor e ficar devendo. E aí eu vejo alguém do meu lado que, fulano de tal veio me pedir tal coisa. Eu vou falar: olha, cara, não faz isso, você vai se prejudicar, né? Então, eu não estou queimando o filme, eu não estou sendo um 7-1. Eu estou orientando, ajudando para que aquela pessoa não seja prejudicada. Deixa eu subir aqui. Que outra maneira indireta existe de repreender o erro do próximo? Então podemos demonstrar também a nossa reprovação ante as imperfeições do próximo e alertá-lo para com isso, como eu disse, através do bom exemplo, e aí entra a nossa vivência, né? Como a gente age. Então as questões que a gente tem que fazer desse capítulo, né? Nós aplicamos essas repreensões em nós mesmos, a gente olha se a gente de fato age da mesma forma ao qual eu estou repreendendo. Nós olhamos e vemos as condições do nosso corpo, né, como um veículo, como uma ferramenta
ferramenta de trabalho, de evolução, e aí a gente aponta e a gente está todo sujo, né? A gente anda usando o nosso carro, o nosso corpo como um carro. Vamos fazer uma comparação. A gente anda para lá e para cá e se envolve em coisas boas e em coisas ruins. Às vezes a gente está meio amacetado ali, um pouco sujo ali, né? E aí por dentro a gente está cheio de comida, meio que abandonado, precisando ser limpo. E aí a gente olha o outro, mal cuidado, esfarrapado também, e vai lá e põe o dedo. É justamente isso que a gente não deve fazer, né? Que a gente esteja sempre andando com o nosso carro limpinho, com a nossa moral limpinha, para que a gente consiga passar bons conselhos e conversar. E aí tem textos maravilhosos hoje aqui para trazer para vocês, antes da gente finalizar. Um chama-se Imperfeição Alheia. Está aqui no nosso Contos e Crônicas. E ele diz o seguinte: o prédio serviu para um professor mostrar os defeitos da construção. Aí o professor viu lá que o projeto estava equivocado, havia feito um cálculo errado ali na construção, faltou planejamento, teve uma execução que não foi perfeita, colocaram lá materiais de pouca qualidade, parece até minha casa aqui, ferragem inadequada, colunas insuficientes, vigas mal distribuídas, lajes com apoio incorreto, paredes sem tratamento. Além disso, durante a aula foram sugeridas algumas providências. Então o professor, além de reparar todos esses defeitos na construção para com seus alunos, ele ainda deu algumas sugestões para as pessoas que lá estavam. Olha, revisem o projeto, façam a correção dos cálculos, descartem todo o material ruim que vocês têm, ajustem as vigas e as colunas que dão toda a sustentação, ajeitem as disposições corretas das lajes. Minha casa tem goteira, tem laje torta aqui. Ao apontar os erros, o professor não teceu qualquer crítica aos responsáveis da obra. Ele apenas advertiu os alunos que não cometessem os mesmos erros, os mesmos enganos nos seus próprios futuros trabalhos. Então o professor não falou: você está vendo aquele engenheiro lá? Fez M3 pontinhos, fez coisa, esse profissional não é muito bom. O que ele fez? Ele captou aquilo que estava de errado e trouxe para aquelas pessoas que estavam aprendendo, as correções inclusive. E é assim que nós também devemos agir. Que nós não façamos de conta que as imperfeições alheias não existam. Elas existem, a gente tem que ver essas questões. Ao contrário, que enxerguemos os erros do próximo, mas com equilíbrio, sem críticas, sem maldades e sem ironias. Isso a gente ganha com respeito. E valorizando a renovação íntima, aprendamos com eles a fim de que não se repitam em nosso caminho. É uma aula, né? Esse texto é uma aula, um baita de um resumo desse texto maravilhoso. Então, a caridade bem compreendida indica a obrigação de desvendar o mal que nasce nas atitudes erradas, a fim de que não corram riscos os benefícios prestados pelas pessoas, pelos lugares, possamos estar sempre focados no bem. Eu não sei se vocês assistiram já na Disney, tem um filme novo chamado Encanto. Fantástico, muito boa para variar, né? Traz exemplos incríveis, né, ligados à família, os filmes da Disney. E esse filme, ele traz um pouco dessa questão do que nós estamos falando, né? A questão gira em torno da família, a questão gira em torno das pessoas só verem sempre o copo cheio das pessoas. E quem tem o copo meio vazio, só vê o meio vazio e não vê o meio cheio. É exatamente sobre isso o tema do filme. Tá no cinema, tá no Disney Plus, quem tiver acesso, tiver possibilidade, depois assistam e sintam essa conexão com esse nosso estudo de hoje. Muito bacana e faz com que a gente perceba muito bem, muito claro essa questão dessa empatia com os nossos familiares, de como chegar, de como falar, de como repreender, de como corrigir.
Então, a conclusão que esse estudo traz para a gente hoje. Antes de repreender, que nós verifiquemos se não praticamos o ato censurado. Praticamos, não praticamos. A autoridade de censura está no exemplo do bem que dá àquele que censura, como o nosso amigo Luiz do Bom Chiquinho disse. Enquanto a censura bem intencionada esclarece e orienta, o bom exemplo convence. Que a gente saiba como chegar nas pessoas com delicadeza, mas com firmeza. Que nós saibamos chegar e falar para as pessoas com amor, mas com firmeza, com respeito. Porque a hora que a gente tem tudo isso, as pessoas não vão levar em tom de crítica. Olha, estou sendo repreendido porque essa pessoa não gosta de mim. Não. Estou sendo repreendido porque essa pessoa detectou alguma coisa que não está legal, que prejudica a mim ou que tem prejudicado as outras pessoas ao meu redor. E quando isso acontece, e quando nós somos os ofendidos, né, os repreendidos, que nós saibamos parar um pouco para pensar e não agir de forma impulsiva, né, raivosa, contraditória, que nós possamos pegar esses exemplos, essas sugestões, essas dicas, botar no papel e pensar assim, putz, será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu estou agindo de uma forma equivocada? E se eu continuar com dúvida e não perceber que eu estou errando, que eu leve para pessoas próximas a mim. Leve para as pessoas, leve para sua mãe, leve para o seu irmão, leve para o seu esposo, sua esposa, leve para o seu melhor amigo. Conversa com essas pessoas, fala, olha, fulano de tal falou tal coisa de mim. Você enxerga isso mesmo? Eu cometo tal coisa, esse deslize, para a gente poder também avaliar se essa repreensão ela tem fundamento ou não. Então é muito importante a gente fazer essa autoavaliação quando nós somos os repreendidos. Então, respondendo a pergunta lá, a gente pode repreender o próximo? Podemos, claro. Repreender o próximo é uma falta de caridade? De jeito nenhum. Vai ser falta de caridade dependendo do jeito ao qual eu me tratar com essa pessoa. Se ela for respeitosa, se ela for com um objetivo positivo de fazer com que ela absorva aprendizados, ótimo, valeu a repreensão. E a pessoa, claro, ela tem que também estar predisposta a ouvir tal coisa. Deu para entender? Ficou bem claro? Os coraçõezinhos subindo para mim significa um sim, significa um ok, tudo certo. Se tiverem dúvidas, aproveitem para escrever agora ou calem-se para sempre. Então a gente já vai fazer as nossas vibrações. Quem quiser pode colocar aí o nome de um parente, o nome de algum conhecido, alguma pessoa que esteja precisando das nossas vibrações. Eu vou ler o nome delas aqui, assim como das pessoas que já deixaram os nomes na postagem de hoje, durante a manhã. E é isso, gente. Podemos sim repreender, tá? Só vamos ter mais atenção ao como nós vamos fazer isso, certo? Encerramos aqui mais um capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Repreender com caridade é uma misericórdia também. É perceber que o outro tem os seus vícios, os seus erros, os seus defeitos, que nós entendemos, que nós captamos, que nós absorvemos, que nós compreendemos essas falhas e que nós não julgamos ela pela pessoa, por quem é, e sim a gente a vê como espíritos em crescimento, em evolução, certo? Então vamos para as nossas vibrações. Convido mais uma vez para que vocês possam fechar os seus olhos, possamos fazer um momento mais de introspecção e que possamos nesse momento reforçar a nossa conexão com a espiritualidade maior presente, que possamos sentir do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos, saindo os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, que essas energias possam ser canalizadas pela espiritualidade, possam ser centralizadas pelos irmãos do alto e que possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelos povos que aqui vivem, por aqueles que vivem
em guerras, que passam por fome, vivem misérias, irmãos que vivem em lugares com desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos por Brasília, por todos os dirigentes da nossa nação, que possam sempre tentar serem inspirados para decidirem o melhor para o povo, o melhor para a nação. Que possamos vibrar pelas pessoas que estão no relento, não tem casa, não tem família, que estão nas ruas, aquelas crianças que estão nos orfanatos, os idosos nos asilos, aos encarcerados nas prisões.